Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira de muita crise no Vasco, né? Impressionante a crise que se encontra no Vasco nesse momento. E a gente vai falar bastante sobre esse assunto, porque são assuntos importantíssimos. Vamos traçar aí os próximos jogos do Vasco na tabela e também na Copa Sul-Americana, no Brasileirão, agora final de semana contra o Vitória no Barradão, um jogo dificílimo. Em caso de derrota do Vasco, a crise pode piorar ainda mais, né? E a gente observa muitas coisas nesse turbilhão, né? Que o torcedor vascaíno já não suporta mais, né? O pedido de saída de Felipe, Pedrinho vem se intensificando, né? Após a derrota vexatória, histórica e mais uma vez marcante, né, para o Vasco nessa Sul-Americana contra uma equipe da Venezuela semi-profissional. E a gente observa, né, que tá tudo errado, literalmente. E nós vamos falar bastante sobre todos esses assuntos, beleza? Você que está aí do outro lado, não perde nada. Vamos também falar aqui o que o Felipe Loureiro, né, o interino, pediu desculpas para o torcedor, desculpas inaceitáveis, né? Ninguém aceitou desculpa de nada. E, claro, o silêncio atual da diretoria, a gente vai comentar bastante nesse vídeo. A arbitragem definida para o jogo desse final de semana e muito mais. Mas antes, mesmo nesse momento difícil, nosso trabalho aqui de cobrança, se você puder deixar o like, que ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho. E, claro, eu deixo sempre aqui no primeiro comentário fixado o link da bezutesport.com.br, onde você compra a sua camisa do Vasco, beleza? As retrôs estão lá e você pode resgatar a história do seu orgulho do Cruz Maltino. Comprando duas, você leva 3. Fechou? Enfim, muito difícil fazer esse vídeo aqui, confesso para vocês, mas como nós temos o compromisso com você, torcedor vascaíno, vamos trazer para vocês todas as informações e tudo o que está acontecendo no Vasco nessa quinta-feira. Enfim, solta a vinheta, bora pro vídeo. Quinta-feira, pós-vexame na Copa Sul-Americana, né, o Vasco conseguiu bater todos os recordes da vergonha, né? A gente conseguiu perder para uma equipe semi-profissional, levando um gol de cabeça de um jogador de 1,59 m de altura, tendo aí uma performance ridícula e absurda do elenco, né, dos jogadores. Tivemos também a falta de comando, né, porque a partir de um momento tão caótico assim, o comando aparece para tomar as decisões que precisam de ser tomadas e nada está acontecendo e nada vai acontecer, porque nós sabemos, né, como que funciona. Infelizmente, o Vasco hoje é um Vasco que tem o comando no futebol do Felipe, e o Pedrinho é o presidente, mas a relação familiar, de amizade ali, parece que fala mais alto do que qualquer outra questão profissional. Observando o cenário, né, o Vasco goleado, a gente tenta analisar alguma coisa. O que a gente pode analisar é que o Puerto Cabello, né, uma equipe semi-profissional, conseguiu colocar o Vasco na roda em inúmeros momentos, e o Vasco se resumiu na pelada de sempre, jogar a bola aérea para o Pablo Verrete, algo previsível que não deu certo, porque não vai dar certo mais, porque todo mundo já sabe que a jogada do Vasco é bola aérea para o Pablo Verrete, e acabou, não tem mais outro tipo de jogada. O Vasco vai sofrer, os adversários vão marcar essa bola, o Verrete até mesmo jogando como ponta, né, para tentar escapar um pouco dessa marcação sempre duplicada nele dentro da área. Enfim, previsibilidade, falta de competência, a gente observa o Vasco ruir aos poucos. O futebol do Vasco hoje é uma grande vergonha para o seu torcedor, né? É um departamento que fere o ego e também fere o torcedor vascaíno. Observando todos os cenários possíveis, né, que a gente observa dentro de uma esfera que pode ser benéfica ou não, a gente vê que mudanças no departamento de futebol em massa seria uma resposta mínima que o torcedor gostaria de ter dessa atual diretoria, incluindo a saída de Felipe Loureiro, que não tem know-how nenhum para estar no Vasco, nem como diretor técnico, muito menos como treinador. Aí eu fico pensando aqui com você, o Fernando Diniz fechando com o Vasco, terá um auxílio superior na hierarquia, o Felipe, que não serviu para o Confiança, não serviu para o Tigres, não serviu para o Bangu e não serviu para o Volta Redonda. Sim, Fernando Diniz, campeão da Libertadores, seleção brasileira, será ele dirigido, né, por um cara que não tem know-how nenhum para estar ali, nem administrativamente, nem tecnicamente. Bom, falando sobre o presidente Pedrinho, né, não aparece, não fala, e quando aparecer vai se vitimizar
novamente, né? A gente sabe que ele vai falar todas as vezes as mesmas coisas, então, cansados desse mesmo papo, nós teremos aí vida difícil nessa temporada. O Vasco agora encara o Vitória no Barradão, né, no próximo sábado às 6h30 da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, na terça-feira, em La Fortaleza, na Argentina, encara o Lanús pela Copa Sul-Americana na fase de grupos, né? O Vasco fica com 5 pontos, o Lanús com 8, o Lanús jogando em casa, com esse futebolzinho do Vasco aí. Preparem-se, né? Bom, depois volta a São Januário, no dia 17/5. Se o Vasco perder esses 2 jogos fora de casa, um pro Vitória e o outro pro Lanús, prepare-se para Vasco e Fortaleza em São Januário, tá? Será uma noite desagradável em São Januário, com toda certeza, porque o torcedor está de saco cheio. Bom, depois no dia 20, né, em São Januário, o Vasco encara o Operário pela Copa do Brasil. Jogo decisivo. Então a gente vai ter aí um percurso complicado antes dessa partida decisiva. E depois, provavelmente no Maracanã, no dia 24, né, no sábado às 6h30 da tarde, o Vasco encara o Fluminense no clássico, também muito quente, né? Enfim. Ontem o Felipe pediu desculpas ao torcedor, desculpas inaceitáveis, né? O torcedor não quer desculpa, o torcedor quer profissionalismo. Então, o que o torcedor quer é que tirem as pessoas que são incapazes, que não têm know-how, que não apresentaram resultado, e coloquem pessoas que, uma vez ou outra, tem pelo menos um know-how, né? Passou uma vez por algo grande, enfim. Essa estruturação de amigos da base para o profissional do Bangu fizeram muito mal ao Vasco, tá? E a gente observa todos os cenários hoje e o clube se silencia na dor do torcedor vascaíno. Bom, nesse jogo contra o Vitória, no Barradão, já temos arbitragem definida, tá? Wilton Pereira Sampaio será o árbitro responsável pelo apito na partida decisiva para o Vasco, porque pode entrar na zona do rebaixamento em caso de derrota, e já tem os mesmos números de pontos de quem está na zona. E a gente pode estar ingressando no Z4, na degola, diante de uma crise inaceitável e de uma crise imensa que acontece na gestão Pedrinho à frente do Vasco. Observando esse cenário contra o Vitória no Barradão, o Wilton Pereira Sampaio foi escolhido, né, pela CBF para mandar nessa partida. Vamos ver como que procede esse jogo, né, que o Vasco já vem destroçado, né? Junta ali as tralhas vindas da Venezuela, depois de perder para uma equipe semi-profissional, encarando Vitória agora no Barradão, jogo quente fora de casa. Olha só, a previsão não é boa, né? A gente observa que a previsão não é boa. E o silêncio, a forma covarde no qual não se comunicam com o torcedor, faz com que essa pressão aumente. E aí a gente fica à deriva. Bom, muita gente me perguntando por que eu não estou nas coletivas, né? O Vasco te bloqueou. Não, o Vasco nunca me bloqueou. O Vasco não tem esse tipo de movimento, tá? Se tiver, vocês saberão muito rápido aqui. A gente vai expor, mas é por conta mesmo dessas viagens, né? São muito desgastantes financeiramente e a gente acaba tendo algumas dificuldades ali em alguns momentos. Na Argentina, estaremos presentes lá no jogo Lanús e Vasco pela Sul-Americana. Queríamos estar sim agora no Barradão para fazer ali perguntas pertinentes, né, na coletiva, porém a gente esbarrou um pouco nessa logística, né, da questão financeira. Caso alguém queira ajudar, na descrição desse vídeo eu deixo ali a chave Pix para você que queira ajudar de alguma forma a gente conseguir ter mais número de jogos, né, mínimo ajuda pra caramba, enfim. Se tiver também alguém queira anunciar aí a sua marca, enfim, a gente está aí sempre de coração aberto. Olha só, observando esse cenário, a gente não vê saída, né? O elenco do Vasco conseguiu se superar. A contestada renovação de Felipe Coutinho, né? O que credencia o Felipe Coutinho a renovar o contrato por 1,5 milhão de salário, mais de 1,5 milhão no bolso. Queria entender, né? O que credencia o Felipe estar à frente dessa equipe e o que faz com que o Vasco demore tanto no mercado? Qual é o nível de competência ou nível de incompetência que faz com que o Vasco demore muito tempo para anunciar minimamente um treinador? Os nossos rivais anunciaram há um tempo atrás, né, treinadores 2 dias depois, ou até no mesmo dia, ou já estava em negociação. No Vasco, o processo é lento, devagar e muito burocrático, e isso vem ferindo o Vasco em todas as esferas. Rapaziada, a situação não é simples, é muito complicada, é uma fase que o Vasco, o torcedor, novamente, já olho no horizonte.
o torcedor do Vasco terá que novamente entrar em ação e carregar esse clube nas costas, porque a atual gestão falha e falha. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Confesso para você que foi difícil pra caramba fazer esse vídeo, mas é o nosso compromisso diário com você. Forte abraço, saudações vascaínas.